gente, Cláudia Cury do canal Mrs Crochê, tudo bom? Hoje eu quero ensinar para vocês o ponto Arlequim, que eu achei uma graça. Para quem não sabe, o Arlequim é um personagem que apareceu no século XVI nos teatros de rua da Itália. Inclusive, ele faz parte daquele triângulo amoroso, o Arlequim, Colombina e Pierrot, né? O Arlequim seduz e rouba a Colombina do Pierrot. É mais ou menos essa história, mas ela é bem comprida, eu achei até a história bem interessante, que eu fui ler mais a fundo sobre a história do Arlequim por causa desse ponto, e vale a pena vocês procurarem aí na internet para saberem um pouquinho dessa história. Mas esse personagem surgiu no século XVI e depois, com o passar dos anos, ele foi difundido para o mundo inteiro, né? Aí no Brasil, muito tradicional no carnaval, né? São super tradicionais as fantasias dos três, né? E o Arlequim, ele usa essas roupas de retalhos em forma de losango, bem coloridas. Eu vou usar alguns restinhos de linhas que eu tenho. Elas são número 4 aqui nos Estados Unidos e vou usar a agulha 5 milímetros. Mas você pode usar a linha que quiser, a agulha que você preferir, tá? Eu vou começar prendendo a linha na agulha e vou fazer múltiplo de 8 mais 3 correntes, tá? Então você vai contando aí as correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e começa de novo, até chegar ao tamanho que você quer. Pronto, cheguei no tamanho que eu quero, contando até 8, agora eu vou acrescentar 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular 2 correntes e na terceira, na parte de trás, naquele gordinho que a gente tem, eu vou colocar no meio ponto alto. A da agulha nunca conta, tá? Então, vou pular 2 na terceira, porém na parte de trás, eu vou introduzir o meio ponto alto. Busca lá de trás, tira das 3 alças. Dá a laçada, na próxima também. Nós vamos fazer isso em todas as correntes que a gente tem, tá? Dá a laçada, introduz no gordinho, busca lá de trás, passa por dentro das 3. Finzinho aqui da primeira carreira. A última corrente, às vezes, é um pouquinho difícil de você localizar o gordinho, tá? Se você não estiver localizando, você introduz uma agulha de tapeçaria, só para abrir ali o ponto, depois você coloca sua agulha de crochê que você consegue achar. Terminou o último meio ponto alto, a gente faz uma corrente e vira o trabalho. Agora a gente vai começar a segunda carreira usando a mesma cor, tá? Agora a gente vai pular essa correntinha que a gente acabou de fazer e nesse primeiro ponto que a gente tem eu vou colocar um ponto baixo, pegando as 2 alças. Introduz, busca lá de trás, termina o ponto baixo. Vou pular 3 pontos e no quarto, olha só, 1, 2, 3. No quarto eu vou fazer um ponto alto. Na verdade, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro, do mesmo ponto. Então, esse foi o primeiro, o segundo, tira 2 e tira 2, né? O ponto alto. E o terceiro, todos no mesmo ponto. Vou fazer uma corrente e outros 3 pontos altos neste mesmo ponto. A gente tá formando um leque aqui, né? Então, um ponto alto, o segundo e o terceiro. Nosso primeiro leque já está pronto, tá vendo? Vou pular 3 pontos também, 1, 2, 3, e no próximo, no quarto, o ponto baixo. Então, introduz, busca lá de trás, termina o ponto baixo. Vamos pular 3 pontos de novo, no próximo, os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaçamento e os 3 pontos altos no mesmo. 1, 2, 3. Só isso essa sequência, tá? A segunda carreira toda. Pula 3 pontos, no próximo, o ponto baixo. Não se esqueça que antes do ponto baixo e depois não tem corrente, tá? A gente só vai fazer a corrente para separar esses 6 pontos altos que a gente tem, né? Separar 3 de 3. Então, terminou o ponto baixo, direto,
pula 3 e já começa o próximo leque. Terminando a segunda carreira, já fiz o leque, vou pular 3 pontos e lá no último, esse que fica tombadinho, tá vendo? Eu vou fazer um ponto baixo, mas eu vou mudar de linha, tá? De cor. Então, eu vou só introduzir a minha agulha, buscar lá de trás e não vou finalizar o ponto baixo. Eu vou finalizar esse ponto com a outra cor que eu vou usar. Finalizou. Agora, a gente vai fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4 e virar o trabalho. Agora, a gente vai pular essas 4 correntes que a gente fez, pular este primeiro ponto e no próximo, um ponto alto incompleto. Dá a laçada, introduz, busca lá de trás, tira apenas 2 alças. No próximo também vão ser 3 seguidos, tá? Esse foi o primeiro. No próximo, segundo, então dá a laçada, introduz, busca lá de trás, tira apenas 2 alças, não finaliza. E no terceiro também. Esse aqui é imediatamente antes do espaço que a gente tem formado pela corrente. Não termina o ponto alto também, ficou com 4 argolinhas. Dá a laçada, passa por dentro das 4 argolinhas, faz uma corrente para fechar. E agora a gente vai fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora, antes de continuar, eu vou cortar essa linha que eu estava trabalhando antes. E vou dar um nozinho aqui para o trabalho não desmanchar, tá? O primeiro nó você não aperta muito para não ter perigo de entortar os pontos ali. O segundo, sim, você já pode apertar um pouco mais. Fiz aquelas 6 correntes, né? Agora eu vou pular esse espaço que eu tenho entre 3 e 3 pontos altos. E no primeiro ponto, eu também vou fazer os pontos altos incompletos. Então, começa o ponto alto, tira apenas 2 argolinhas, não termina. O segundo... não termina, o terceiro, tira apenas 2, não termina, só que eu vou continuar fazendo mais 3 pontos altos incompletos, mas eu vou pular esse ponto baixo que eu tenho aqui, tá vendo? Bem no meio dos 2 leques. Então, eu pulo este, no próximo, eu começo o 4º ponto alto incompleto, tira apenas 2, o 5º, tiro apenas 2, e o 6º ponto alto, que é imediatamente antes do espaço que eu tenho. Tiro apenas 2, tenho 7 argolinhas na minha agulha, olha, 2, 4, 6, 7, tá? Fecha, passando por dentro das 7 argolinhas, faz uma corrente para fechar bem aqui esse grupo. E aí eu faço novamente 6 correntes, 1, 2, 5, 6, pulo o espaço que eu tenho, no primeiro ponto eu já começo os 6 pontos altos incompletos, né, fechados juntos, 1, 2, 3, sempre tirando só 2 alças, pula aquele ponto baixo, 4, 5, e 6. Vendo? Aqui já é o espaço formado por aquela corrente. Dá a laçada, passa por dentro das 7 argolinhas, faz uma corrente para fechar o grupo, fechar os 6 pontos altos, né, juntos, e de novo, 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Começa novamente os 6 pontos altos fechados juntos até o fim da carreira. Finzinho da terceira carreira, já fiz as 6 correntes, vou começar agora 3 pontos altos fechados juntos. Pulo o espaço no primeiro ponto alto, o primeiro ponto alto incompleto, o segundo e o terceiro. Não termino, fico com 4 argolinhas na agulha, finalizo todos juntos, mas não faço corrente agora, tá? Eu venho direto neste último ponto e faço um ponto alto, pegando as 2 alças. Tira 2 e tira 2. Esse é o ponto alto completo, tá? Vamos fazer 4 correntes.
1, 2, 3, 4. Vira o trabalho para a gente começar a quarta carreira. Vou fazer 3 pontos altos neste primeiro ponto. Vou pular apenas as 4 correntes que eu fiz. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer um ponto baixo, introduzindo a minha agulha dentro desse espaço aqui formado por aquela corrente. E vou passar por baixo dessas 6 correntes também. Busco lá de trás, termino o ponto baixo. E agora, dentro deste olhinho aqui que a gente tem, onde a gente fechou os pontos juntos, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu dou a laçada, introduzo lá naquele olhinho. 1, o segundo, o terceiro, uma corrente, para a gente fazer um leque aqui dentro também, igual a gente fez aqui nessa carreira cor de laranja. E 3 pontos altos neste mesmo buraquinho que a gente tem ali. 1, 2, 3. O ponto baixo no centro aqui daqueles 6, né, onde a gente tem aquele espaço, passando por baixo das correntes também, busco lá de trás, termino o ponto baixo. No próximo olhinho, olha aqui, bem onde as linhas se encontram aqui, tá vendo? Eu vou fazer o leque. 3 pontos altos, 3, uma corrente de espaçamento e os 3 pontos altos naquele mesmo buraquinho. Segundo e o terceiro. Só essa carreira. O ponto baixo lá no buraquinho e já começo o leque aqui dentro do próximo olhinho. Já já eu volto. Terminando a quarta carreira, já fiz um leque, vou fazer o ponto baixo no espaço que eu tenho. E agora aqui neste próximo olhinho que eu tenho, né? Olha lá. Eu vou fazer 3 pontos altos apenas. Esse aqui ficou mais apertadinho, mas deu. 1, 2, 3. E no topo das 4 correntes, eu vou fazer um ponto alto. Esse que fica redondinho, não é aqui nesse compridinho não, tá vendo? É no próximo, ali que é a quarta corrente. Eu vou introduzir pegando duas alças, buscar lá de trás. Vou tirar apenas 2, porque eu vou terminar esse ponto com a outra cor que eu vou usar. Termina o ponto alto, faz uma corrente apenas e vira o trabalho. Vou fazer um ponto baixo neste primeiro ponto, vou pular só a correntinha que eu fiz antes de virar. Terminou o ponto baixo, faz 3 correntes, 1, 2, 3 e os 6 pontos altos fechados juntos a partir do próximo. 1, 2, 3, pula aquele ponto baixo, 4, 5, 6. Termina os 6 pontos juntos, faz uma corrente. E agora eu vou dar o nó aqui também, para o trabalho não desmanchar. 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E já começo, esse aqui eu já trabalhei, olha, aqui é o espaço, logo no próximo ponto, os 6 pontos altos fechados juntos. Vocês pulam o ponto baixo sempre, tá? 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e começa de novo os 6 pontos altos fechados juntos, pulando o ponto baixo. Estou terminando a quinta carreira com os 6 pontos altos fechados juntos, pulei o ponto baixo ali, tá? Vou fechar os 6 juntos. Vou fazer uma corrente para fechar
Vou fazer 2 correntes apenas, 1, 2, um ponto baixo no topo das 4 correntes, na mais de cima. Termino o ponto baixo, faz uma corrente, vira o trabalho. Vou colocar um ponto baixo neste primeiro ponto, vou pular só a corrente que eu fiz para virar o trabalho. E o leque dentro deste próximo olhinho aqui que a gente tem, tá vendo? Onde as linhas se encontram. Pontos altos completos, né? 3, então esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, uma corrente de espaçamento e os outros 3 pontos altos nesse mesmo buraquinho. 1, 2, 3. O ponto baixo lá naquele espaço e o leque dentro deste próximo buraquinho que eu tenho, onde os pontos se juntam. Só repetir essa sequência até o fim da 6ª carreira. Terminei o último leque da 6ª carreira, agora eu vou pular essas correntes e no último ponto que eu tenho, que é aquele ponto baixo que a gente fez, eu também coloco um ponto baixo, mas eu vou apenas começar. Busco lá de trás e termino esse ponto baixo com a outra cor que eu vou usar. Terminou. E agora a gente vai repetir as carreiras 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, até chegar ao tamanho que você quer. Eu vou começar aqui essa carreira 3, vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, virar o trabalho. E a gente começa a carreira 3 com os 3 pontos incompletos aqui. Pula este primeiro, né? No próximo, 1, 2, 3, não termina, termina todos juntos, faz mais uma correntinha para trancar aqui, ficar bem fechadinho, e as 6 correntes, 1, 4, 5, 6. Então, como eu falei, agora é só vocês irem repetindo as carreiras 3, 4, 5, 6. Troca de cor, tá? Faz as carreiras 3, 4 de uma cor, 5, 6 de outra, para o trabalho ficar com esses losangos aqui. Eu vou colocar 1 minuto para você voltar ao vídeo, caso você queira me ajuda para recomeçar desde a carreira 3 até a carreira 6. Eu vou terminar essa carreira 3 e vou fazer as próximas, né? 4, 5 e 6, e volto para a gente fazer o acabamento aqui, para ficar retinho aqui, como o começo do trabalho, né? Para os dois lados ficarem iguais, tanto o começo como o fim do trabalho. Já estou terminando a 6ª carreira, fiz o último leque e agora eu vou direto, faço um ponto baixo lá no último ponto que eu tenho. Vou continuar com essa mesma cor, tá? Pra gente fazer o acabamento aqui. Feito o ponto baixo, vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3, virar o trabalho. Essas 3 correntes equivalem ao ponto alto alongado. No próximo ponto, tá? Eu vou pular essas 3 correntes, vou pular esse primeiro e no próximo eu vou fazer o meio ponto alto. Então, dá a laçada, introduz, busca lá de trás, tira das 3 argolinhas. No próximo, o ponto baixo. E agora eu vou fazer 3 pontos baixíssimos. Um antes do buraquinho, um dentro desse buraquinho, né, do espaço, ponto baixíssimo, então passa direto. E um ponto baixíssimo também no próximo. O ponto baixo, o meio ponto alto, e nesse ponto baixo que eu tenho, eu vou fazer o ponto alto alongado. Então, dou a laçada, introduzo, busca lá de trás, tiro apenas uma alça, e agora eu termino o ponto alto normalmente. Tira 2 e tira 2. E agora é só repetir isso que a gente fez aqui, aqui em cima de todos os leques. Vou fazer com vocês então mais uma vez. Aqui a gente fez o ponto alto alongado. Então, o próximo é o meio ponto alto, o ponto baixo, 3 pontos baixíssimos, o segundo dentro do espaço e o terceiro no próximo ponto. O ponto baixo, o meio ponto alto,
E no ponto baixo que a gente tem o ponto alto alongado. Então, tira apenas uma alça, depois tira duas, tira duas. Então, o trabalho agora vai ficando todo retinho aqui, tá vendo? Finzinho aqui do acabamento, já fiz os 3 pontos baixíssimos. Vou terminar com um ponto baixo, o meio ponto alto no próximo e o ponto alto alongado lá no último ponto. Tira apenas uma, tira duas, faz uma corrente e já pode cortar a linha. Eu já escondi minhas linhas e deixei uma última aqui para mostrar para vocês como eu faço. Quando você for esconder essas linhas, não passa entre 2 pontos altos aqui não, tá vendo? Porque o trabalho abre e fica aquela linha aparecendo. Caminha com a linha por um ponto aqui que você tem, olha só. Aqui eu tenho um ponto alto, então eu vou caminhar dentro dele, porque aí não aparece, tá vendo? Agora eu alcancei essa rodinha. E aí agora onde os pontos se encontram, né? E agora aqui eu passo umas 3 vezes, olha só. Volto. E vou de novo. Porque aí não solta de jeito nenhum. Não precisa ser uma distância muito longa, tá vendo? Assim que eu escondi todas elas. Algumas você tem que caminhar com a linha um pouquinho mais para chegar, né? Essa daqui é igual, essa daqui também você caminha pouquinho, porque essas daqui, o círculo tá bem pertinho de onde as linhas estavam, tá vendo? E aqui tá um pouco mais longo, mas então você caminha por um desses 2 pontos aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse ponto arlequim, que é realmente uma graça. Tô até imaginando, manta para bebê, vai ficar lindo em tons de azul ou em tons de rosa, né? Jogo americano vai ficar um charme também. Assinem o canal se vocês ainda não assinaram. Beijo, até o próximo vídeo.